eu sou Renata Levi dos grupos Dona Fada. O tutorial que nós vamos apresentar hoje é sobre este vestidinho. É um vestido com uma pala sobreposta, com alças que formam um decote quadrado atrás, uma pala traseira simples abotoada. É um modelo que, embora seja de aparência simples, a costura dele não é tão simples quanto possa parecer, mas nós vamos tentar explicar da melhor maneira possível. Além desse modelo, onde eu usei lese para fazer o babado, nós podemos também usar uma cianinha daquelas mais largas para fazer o acabamento da pala. Também é um acabamento que fica muito bonito e este vestido tem também uma calcinha. Esta calcinha é bônus do molde completo que vai de 1 a 10 anos. O molde gratuito será fornecido no tamanho de 10 anos. E o modelo que nós vamos fazer é este. É o mesmo modelo, ele tem o babado em tecido com acabamento em cianinha. É um babado mais estreito, tem as costas também formando o decote quadrado, um botãozinho apenas nas costas. E tem também a calcinha combinando com o vestidinho. Antes de vocês imprimirem o molde, não se esqueçam de ler todas as informações que constam do molde. Esta é a maneira correta de obter o resultado que nós queremos obter. O vestido no tamanho correto, com a medida correta de saias, comprimento correto. Lembrando ainda que as configurações da impressora também estão mencionadas no próprio arquivo do molde. O link para o molde gratuito poderá ser encontrado na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo. Também na descrição vocês poderão encontrar o link para todas as outras páginas Dona Fada. Vamos então ao trabalho? E para fazer o vestido nós vamos precisar de poucas peças. Nós vamos precisar da alça, da sobrepala. Esta seria a parte das costas e esta é a parte da frente. Nós vamos cortar a sobrepala uma vez no tecido principal, cortar com o tecido dobrado. Na pala nós vamos cortar, essa é a parte da frente da pala, nós vamos cortar no tecido principal e no forro, também dobrada no centro do tecido. Vamos cortar a alça 4 vezes. Vocês podem cortar 4 vezes no tecido principal ou 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. E vamos cortar a parte das costas 4 vezes. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Ou 4 vezes no tecido principal. Vamos cortar a calça 2 vezes num tecido principal contrastante. E vamos cortar o babado que será colocado ao redor da sobrepala. A medida desse babado está definida no molde. Vamos fazer um acabamento que pode ser feito com uma bainha simples ou colocando a cianinha, que eu já explico como faz. Além dessas peças, nós vamos precisar também da saia. A saia vai ser cortada normalmente, neste caso, como é um molde pequeno, é um painel só. Nos moldes maiores são 2 painéis e os tamanhos estarão definidos no molde. Eu já fiz a preparação da saia porque nós vamos começar a fazer esse vestido pelas partes mais simples. A pala desse vestido não é uma coisa tão simples de fazer. Então nós vamos deixar preparado a saia e aqui eu fechei o painel atrás, eu fiz uma carcela que é a carcela número 1 do vídeo Carcelas aqui do canal e coloquei a cianinha na barra. Já passei os 2 pontos de franzir, as 2 linhas de franzir, e aqui no babado eu já fiz a mesma coisa, já fiz barra e já passei as linhas de franzir. A maneira de fazer essa barra com cianinha, eu fiz aqui num tecido contrastante, que eu acho que é mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Na borda onde vai ser feita a barra, nós vamos passar overlock. Depois nós vamos costurar uma cianinha rente à barra e essa cianinha deverá ser costurada pela onda de baixo. Depois de costurada toda a cianinha pela onda de baixo, nós vamos dobrar desta maneira
e vamos passar uma costurinha rente à barra. E nós vamos começar a costura preparando a saia, que eu já mostrei para vocês como é que é, e deixando pronto o babado, que eu também já mostrei. Depois disso, nós vamos já deixar pronta a calcinha do vestido. Lembrando que esta calcinha, o molde dela só consta do molde completo, ela não consta do molde gratuito. Para fazer essa calcinha, nós vamos fechar a frente e fechar as costas. Nós costuramos frente e costas, direito voltado para o direito. Essa costura que vocês fazem no gancho, tentem usar um ponto mais apertado da máquina. Eu estou usando 2,5, porque essa costura ela sofre pressão com o movimento da criança, então é melhor que o ponto esteja mais apertado. Depois de costurar, nós vamos fazer os piques, porque isto é uma costura curva. Assim como na cava, nós também temos que fazer pique aqui. Depois de fazer o pique, nós vamos passar o overlock ou o zigue-zague, deixando esta costura reta. Nós não vamos costurar dessa maneira, nós vamos costurar desta maneira. Feito isso, nós vamos virar para o lado direito, vamos escolher um lado para virar as duas partes costuradas e vamos passar uma costura rebatendo essa costura. Ela vai ficar dessa maneira. E dessa forma nós temos o gancho costurado de maneira adequada, ele provavelmente não vai abrir com o movimento da criança. Uma vez costurados os dois ganchos, nós vamos passar um overlock ao redor da cintura e vamos dobrar na medida que está indicado no molde. E vamos virar para o lado avesso e vamos costurar o fundilho da calça. Basta unir as costuras e passar uma costura fechando os fundilhos. Vamos fazer isso e ver como continuaremos. Nós fechamos o fundilho, dobramos e rebatemos a costura, da mesma maneira como nós fizemos no gancho. Fechado o fundilho, rebatido a costura, nós vamos colocar viés na perninha da calcinha. O viés vai ser colocado pelo lado direito do tecido. A maneira como eu coloco o viés é a seguinte: eu escolho um lugar para começar o viés que não esteja na costura, para evitar ficar muito grosso. Você dobra uma ponta do viés e começa a costura. O viés, como vocês sabem, ele vem assim. Você abre um lado, dobra uma ponta aqui para dentro e começa a costura. Vem até o fim. Quando chegar aqui, você dobra a ponta para o lado de lá e termina a costura. A minha intenção com isso é deixar aberto o pedaço que nós vamos usar para passar o elástico. Costurado o viés pelo lado direito, nós vamos virar para o lado avesso. Vamos aproveitar sempre o vinco que o viés já tem e vamos costurar agora pelo lado avesso, fechando o viés para fazer a canaleta do elástico. Então vocês podem ver que nós temos aqui um acabamento perfeito e aqui está aberto para nós passarmos o elástico. Amanhã ou depois, se precisar aumentar ou diminuir esse elástico, é só puxar por aqui que o elástico sai. Com a canaleta das perninhas feitas, nós vamos fazer a canaleta da cintura. Para isso, nós passamos na borda da cintura um overlock, dobramos para o lado de dentro na medida indicada que nós vamos usar o elástico. O meu tem 2,5 cm. O molde foi feito para elástico com 2,5 cm. Então eu viro 3 centímetros, depois de passada o overlock, vou assentar a ferro esses 3 centímetros e vou passar com a máquina comum o zigue-zague ao redor de toda a cintura, deixando aberto o suficiente para passar o elástico da cintura agora. Feita todas as canaletas, então nós vamos colocar os elásticos e começar a fazer a pala deste vestido, que é, neste modelo, a costura um pouco mais complicada. A pala nós vamos começar pela sobrepala, que é onde será colocado o babado.
Eu preciso dizer para vocês o seguinte, eu sei que quando a gente vê num vídeo uma coisa sendo feita, parece muito simples. E depois a gente vai fazer e não é tão simples assim. E olha, esta pala, ela realmente não é uma pala muito simples de fazer. Não que ela seja difícil, não é. Mas ela exige atenção porque ela tem alguns detalhes aqui no ombro, na hora de fechar esse ombro, que realmente precisam de atenção para ficarem bem feitos. Então eu vou mostrar para vocês a maneira que eu acho mais simples de fazer isso. O que nós temos que fazer? Vocês vejam aqui nessa pala que já está pronta. Nós temos a sobrepala e temos a alça que vai ser inserida na parte das costas. Para que a gente consiga fazer isso com este acabamento, ou seja, um acabamento todo embutido, com costuras todas embutidas, o que nós temos que fazer é o seguinte. Nós vamos pegar a pala, a sobrepala na verdade, e aqui nós estamos com o direito das alças e aqui o avesso das alças. Eu sugiro que cortem no mesmo tecido para não dar problema na hora de fazer o forro. Então nós vamos ter que colocar o nosso babado, ele vai ter que vir do final da alça, pela sobrepala, até o final da outra alça. Nós teremos que franzir essa tira para que ela caiba neste trecho, sobrepala e alça. Para isso nós precisamos lembrar que esta alça vai ser costurada depois na sobrepala. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar essa alça 1 centímetro para dentro da sobrepala, que é o que nós usamos de margem de costura. Vamos fazer isso dos dois lados. Vamos alfinetar para segurar no lugar. E agora, com as duas alças alfinetadas, nós vamos achar o centro. Vamos achar o centro do babado. No meu tem uma emenda, então é fácil achar. E vamos prender esse babado, direito do babado com o direito da sobrepala, no centro desta sobrepala. E agora então nós vamos puxar o fio, os dois fios de franzir, até que o nosso babado esteja do tamanho da primeira metade. Faremos isso numa primeira metade e depois na segunda metade. Franzimos, vamos medir. Chegou no final da alça, então nós vamos colocar o alfinete, enrolar a linha ao redor para manter o franzido que nós já fizemos e vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado. E agora nós podemos distribuir uniformemente o franzido que nós fizemos e vamos começar a alfinetar o babado na sobrepala. Vamos fazer isso com calma e com tranquilidade, tá bom? Com cuidado, mantendo a borda do babado alinhada à borda da pala. Alfinetamos até chegar quase aonde é a união do ombro. E esse trecho aqui é importante. Quando nós chegamos aqui, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos colocar o babado normalmente, como se nós fôssemos alfinetar diretamente. Nós vamos colocar, vamos verificar onde está o tecido da pala de baixo, está aqui. E nós vamos colocar um alfinete no tecido da alça a partir do final do tecido da pala de baixo, dessa maneira. E agora nós podemos soltar o alfinete que nós colocamos para segurar, este alfinete que nós colocamos para segurar a alça na pala, e vamos costurar esse babado até o centímetro que corresponderia ao que nós temos que deixar aqui para a costura. Nós costuramos
do meio para lá, até que nós chegamos a 1 centímetro do ombro da sobrepala. Vejam, a costura aqui, o ombro está solto. Nós costuramos até aqui. Daqui para lá nós deixamos também o 1 centímetro e costuramos até o final. Então ela vai ficar desta maneira, porque nós vamos depois, não agora, fechar esse ombro para deixar a costura embutida no forro. Deu para entender, será? É importante esse trecho da costura, porque é ele que vai definir se a costura vai ficar bem feita ou não. Repetindo, costuramos o babado na sobrepala até 1 centímetro do ombro. A 1 centímetro do ombro nós paramos e começamos a costura da alça encostando o babado. Olha, não tá separado, tá? Ele tá 1 centímetro aqui, nós continuamos a costura. O ombro não pode ser fechado antes para fazer isso, senão não dá certo na hora de colocar o forro. Fizemos isso de um lado, faremos do outro lado e voltaremos para vocês verem como é que nós vamos colocar o forro para embutir esse babado. Tendo costurado o babado na sobrepala e nas alças, nós vamos estar com a sobrepala e alça desta maneira. Esse seria o lado avesso. E o lado direito vai estar assim. Vocês observem. Nós estamos com os ombros abertos, 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura. Isso é necessário para que a gente consiga fazer o acabamento perfeito depois. Antes de nós colocarmos essa sobrepala na pala, porém, nós temos que fazer o forro da alça, apenas o da alça. E este forro é bastante simples de colocar. Nós temos aqui o trecho que nós costuramos a alça no babado. Nós vamos pegar o lado direito do forro, está aqui, o lado direito. Pelo lado de baixo, nós vamos colocar alinhado e passar uma costura sobre a outra costura que nós já fizemos, ou seja, mantendo também 1 centímetro aqui livre. Então, nós costuramos o forro na alça da maneira indicada. Está solto aqui o centímetro, o mesmo centímetro que está solto do lado daqui. Nós costuramos, vamos dobrar o babado aqui para dentro e vamos fechar o outro lado. Bem simples de fazer, é só passar agora a costura obedecendo a margem de costura. Passei e tá aqui, desta maneira ficou costurado um lado e depois o outro. E agora nós vamos puxar o babado para virar para o lado direito a alça. Veja, puxamos e estamos com a alça já virada para o lado direito, solto os dois tecidos, tanto o forro quanto o tecido principal, e o tecido do ombro da sobrepala também solto, como nós já havíamos feito. E com as alças viradas para o lado direito, nós estamos com a sobrepala desta maneira. Estamos com a parte da sobrepala solta e o centímetro da alça também solto. O que nós temos que fazer agora para finalizar a pala é primeiramente colocar essa sobrepala sobre o direito da pala. Então nós vamos alinhar o decote, vamos alfinetar direitinho e vamos passar uma costura de cerca de 3 centímetros para baixo do ombro, prendendo essa sobrepala na pala até aqui também, 2,5 a 3 centímetros antes de chegar o ombro, nós vamos parar. Mas não se esqueçam, alfinetem bem perfeitamente antes de fazer a costura, que é para a sobrepala não ficar torta depois na pala. Com a sobrepala costurada na pala, e vejam, eu não costurei até o final, tá? Eu deixei solto um pedaço do ombro. Então, com ela costurada, o que nós vamos fazer agora é virar a alça sobre a sobrepala, alinhar os ombros e vamos colocar um alfinete para segurar no lugar onde nós precisamos que ele fique.
Estamos com os ombros alinhados, margem de costura da cava, margem de costura do decote. Vamos alfinetar. E agora nós vamos colocar por sobre tudo isso o forro da pala da frente. E a primeira coisa que nós vamos fazer é costurar os ombros desse forro. Nós alinhamos aqui os decotes e vamos costurar os ombros. Para costurar esses ombros, nós vamos observar o que nós deixamos solto aqui. Vejam, nós estaremos costurando esse ombro no centímetro deixado sem segurar o babado. Então, nós costuramos primeiramente os ombros. O babado está solto dos dois lados. Costuramos. Depois de costurar os dois ombros, nós vamos verificar onde está a alça e passar a costura no decote, acompanhando aqui a margem da alça, vindo até o outro lado. Feito isso, é que nós vamos então costurar a cava. E para costurar a cava, nós vamos precisar virar todo esse tecido que nós temos aqui, nós vamos precisar virar esse tecido para dentro, para não costurar junto o babado. Nós vamos, desta maneira, podemos alfinetar e agora, cuidadosamente, nós vamos costurar fechando a cava do forro com a cava do tecido principal. Costuramos as duas cavas, fizemos os piques também no decote. Estamos agora com a pala pronta para ser virada. Vamos puxar a alça e a nossa pala está virada para o lado direito e o lado avesso dela também está perfeito, sem costura nenhuma aparente. A parte de trás é bem simples, são apenas dois retângulos, o forro e o tecido principal. Nós vamos colocar o forro com a pala nesta posição, virada para o lado direito. Nós vamos colocar o forro por baixo, obedecendo o pique que vocês encontrarão a marcação no molde. Nós vamos colocar do pique para o lado de fora. Nós vamos colocar o forro. Por sobre o forro, nós vamos colocar o lado direito do tecido, lado direito virado para baixo, ou seja, lado direito virado para o lado direito da pala. Vamos alinhar ao forro e costuraremos centro das costas e o lado que segura as alças. Faremos isso de ambos os lados da pala. Costurados os dois lados da pala das costas, nós tiramos o excesso de tecido nos cantos e agora é só virar para o lado direito. E estamos então com a pala pronta para ser fechada. E para fechar, o sistema é o de sempre, muito simples. Nós vamos virar o lado direito da frente sobre o lado direito das costas. Vamos unir as costuras da cava, alfinetamos e agora nós vamos passar uma costura de um lado ao outro. Faremos isso dos dois lados. Costuramos as duas laterais. Abrimos a costura com o ferro, tiramos o excesso de tecido da união das cavas e o que falta nos fazer agora é colocar a saia na pala. A saia nós já havíamos preparado anteriormente. O que nós temos a fazer agora é marcar o centro da frente da saia e marcar o centro da frente da pala. E vamos unir o centro da frente da pala com o centro da frente da saia. Lado direito da saia, lado direito da pala. Nós vamos unir os centros, vamos pegar apenas o tecido principal. E agora nós vamos começar a franzir como sempre, primeiro um lado e depois o outro lado. Vamos franzir, alfinetar e costurar a saia na pala. Costuramos a saia no tecido principal da pala. É importante observar que quando nós vamos franzir a saia, nós vamos franzir essa saia da carcela para fora.
A carcela nunca é franzida, nem a carcela interna, nem a carcela externa. Então, colocada a saia, nós já tiramos os 2 fios de franzir, nós vamos agora fazer o acabamento. Para isso, nós vamos pegar o forro, na mesma medida que nós usamos para a costura, nós vamos virar e virar ele por sobre o lado avesso da pala. Vamos alfinetar todo este forro e vamos passar uma costura pelo lado de fora, bem rente a divisão entre saia e pala, para fazer o acabamento final do vestido. Alfinetamos todo o forro da pala, frente e costas. Observem que eu coloquei os alfinetes na vertical, porque nós vamos costurar essa pala pelo lado direito, desta maneira. Desta forma, conforme formos costurando, nós conseguimos tirar o alfinete que está embaixo. Se ele estiver na horizontal, nós dificilmente conseguiremos fazer isso. Costurado o forro, nós temos o nosso vestido com o acabamento perfeito, sem costura aparente na cintura. Pelo lado direito, também tudo perfeitinho. Nós vamos agora colocar o botão na parte das costas e o nosso vestido estará pronto. Eu agradeço a todos por assistirem e até o próximo vídeo.